Agora é oficial, está no ar o primeiro SM Cast, podcast exclusivo da SM Tratores. Eu sou o Léo Menegatti e eu tenho que dizer que esse é o primeiro podcast, então a gente está feliz demais em poder startar esse projeto, mais um projeto dentro da SM Tratores. E temos muitos agradecimentos a fazer por esse projeto. Mas eu quero primeiramente deixar o convite aí para você que está assistindo, está acompanhando, a se inscrever no canal do YouTube da SM Tratores e também acompanhar as demais redes sociais da SM Tratores, acompanhar todas as novidades que a gente sempre está soltando por aqui, né? E não poderíamos começar melhor esse projeto, não poderíamos começar com um convidado melhor do que quem está presente aqui hoje, Sérgio Souza, diretor da SM Tratores. Sérgio, um sonho realizado estarmos aqui hoje, essa é a verdade, né? Um sonho da SM Tratores, estamos startando esse projeto novo por aqui. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, obrigado por participar da gente aqui do primeiro SMcast. Obrigado, Léo, obrigado audiência, e é isso daí, né? Mais um sonho, acho que esse é o sentido da vida, né? Realizar sonhos ao decorrer dela, e aqui está mais um, né? Aqui está mais um sonho. E espero que a gente consiga colher, né, e propagar bons frutos aí, né, disseminar bastante informação e conteúdo relevante para a nossa audiência. Veio sozinho? Família tá por aí? Vim sozinho hoje, minha esposa tá com a minha sogra, minha esposa e meus filhos. Hoje eu estou sozinho aqui em Formosa. Vou começar, Sérgio, com uma curiosidade minha, pessoal. Sérgio é goiano ou é mineiro? Rapaz, uai, né? Eu gosto muito de falar uai. Então, eu costumo dizer que eu sou meio misturado, porque a minha família é de origem mineira, mas eu nasci em Brasília, sou natural de Brasília, acho que a maior parte da minha vida eu morei lá, mas assim, dentro da minha família, a influência, hoje eu moro em Unai, em Minas, né? Mas a influência de Minas no jeito de falar, nos costumes é muito forte, porque a minha família vem de origem mineira, parte dela está em Minas hoje ainda, e parte foi para Brasília, né, buscando ali melhores oportunidades que se vendia em Brasília na época da construção e nos anos que se seguiram, né, essa promessa do grande centro que se tornou hoje. Sérgio é pela proximidade, tá? Não é falta de respeito, não. Alguns chamam de Sérgio, outros de Serginho. É pela proximidade que a gente tem, né? Já são longos anos aí, ter a oportunidade de ter essa conversa está sendo fantástico para mim também. Eu ia até ter uma pergunta, mas como você falou que é candango, não é nem mineiro, né? Se preferia piqui ou pão de queijo, que já ia entregar a sua... Não, mas aí, independente da origem, esse pão de queijo. Cara, eu costumo falar, a semana que eu não como um pão de queijo, pra mim, a semana não valeu. Mas eu gosto de um pão de queijo. Pão de queijo. Então, de Brasília, quantos anos, Sérgio? Já tá com que idade? Eu tenho 32 e sim, me considero ainda um jovem com muito potencial a ser explorado, né? A gente olha, quando eu olho para trás, cara, eu já tenho 32, mas a gente vê que tem bastante coisa a construir ainda e espero a gente poder realizar muitos sonhos ainda na vida, né? Não, 32 está novo demais, tem muito pela frente. Não vou bater a casa dos 30, então me inspira poder chegar onde o caminho que você já trilhou, né? Qual que era o sonho? Curiosidade também, o sonho do Serginho, não o Sérgio, mas do Serginho lá na infância. Nossa, sim, eu costumo dizer que eu sou muito sonhador. Eu tinha muitos sonhos. Partes deles eu consegui realizar, tinha o sonho de construir uma família, de deixar algo de relevante para a sociedade de alguma forma, nem que seja entregando seres humanos melhores, né? As gerações que eu for deixar aqui. Acho que isso é algo relevante. E assim, eu tenho muitos sonhos de estudar, de formação. Eu tinha esses vários sonhos, conhecer o mundo, conhecer vários lugares, conhecer pessoas, fazer coisas relevantes, né? E algo que me inspira muito é poder ajudar a transformar vidas, né? Como eu acho que a minha foi transformada, ou ajudar pessoas a encontrarem esse caminho. Essa paixão pela agricultura, pelo universo agro, vem de família? Vem dos seus pais ou não?
Você encontrou isso ao longo da caminhada aí? Acho, vem sim, que a nossa família tem uma história, né, ali com o agro, uma proximidade. Então, eu morei em fazenda quando parte da infância ali. Então, a gente sempre esteve muito próximo do agro, né? E acho que por motivo dessa proximidade eu acabei me conectando. E acho que o agro ele é apaixonante para qualquer um, né? Quem está dentro, quem está fora, não tem como não ser marcado de certa forma por ele. E a região onde a gente está também, né? A gente, Sim. ainda que não seja do segmento, a gente presencia isso o tempo todo, né? É o que move muito a região aí. Então acho que em algum momento a gente é impactado Sim. por esse segmento, né? A gente acaba se envolvendo com ele, né? Sim, direto ou indiretamente você é influenciado ou transita por ele em algum momento, de fato. Porque a economia das cidades, o trabalho em si, enfim, tá tudo muito ligado, né? É muito forte. Essa sua experiência de fazenda que você comentou, muito novo, né? Já morou em fazenda. Isso foi onde? Aqui próximo de Formosa, aqui nos núcleos rurais do DF. A gente morou ali por um breve período da minha infância e carrego muitas boas lembranças dali. E foi um período que ficou assim, bem marcado mesmo comigo, com o agro e com a massa aí também. Lá surgiu o sonho de ser mecânico? Não esperava que eu fosse ser mecânico. Isso foi algo que acho que de certa forma eu fui descobrindo com o passar do tempo, né? Eu venho de uma família, quando eu olho um pouco para trás para a minha origem, eu acho que eu costumo definir que eu venho a nossa origem é de uma família comum de um país como o nosso, emergente, que está em desenvolvimento, que está construindo a sua economia, construindo a sua história em si. Então a gente não tinha um poder um poder econômico muito grande. No entanto, nunca nos faltou nada, né? Assim, a minha mãe e o Min, depois eu posso até te contar porque que a gente chama ele de Min, sempre foram muito resilientes, sempre foram muito trabalhadores, assim, e conseguiram, mesmo naquele cenário de escassez, né, que a gente vivia, a gente nunca teve, nunca nos faltou nada, assim. Eu costumo dizer que eu sou muito grato, inclusive, quanto a isso, porque eu acredito que o maior valor que eles transmitiram a mim, né, aos meus irmãos, acho que a maior herança que eu posso carregar deles é que eles conseguiram, mesmo num cenário porque eles, assim, com a baixa instrução que eles tinham e tal, eles conseguiram proporcionar a nós um cenário onde eles proporcionaram ali todos os atributos que a gente precisava para poder se desenvolver e ascender como pessoa. Acho que o principal eu nunca presenciei assim uma discussão mais acalorada dos meus pais. A gente tinha um ambiente de muita harmonia, um ambiente de compartilhamento, um ambiente de respeito. E então eu costumo dizer que o maior valor que eles deixaram para nós foi poder essa questão de ter esse ambiente favorável para nutrir não só os nossos corpos, mas principalmente as nossas mentes. Eu acho que a pior prisão que pode ser dada ao ser humano é a da mente. Verdade. Então, eles poderem, a questão da transmissão os valores, que eu acho muito interessante, muito importante, inclusive, né, os exemplos. Eu sempre tive muitos bons exemplos. E eu carrego esses valores comigo e eu tenho total convicção, faz muito sentido para mim, que essa base ela me influenciou muito a estar onde eu estou hoje e chegar onde eu vou chegar. E uma diferença que eu percebo também, antigamente se tinha uma impressão de que os jovens que moravam em zonas rurais, por exemplo, eu tive essa experiência também, o que eles mais queriam era sair. Era ter uma oportunidade fora dali. Então, basicamente, concluíam o ensino básico e já saíam buscar oportunidades na cidade, porque o campo não oferecia muito disso, né? Limitava realmente quem lá vivia. E hoje a gente percebe essa diferença, né? Você ainda pegou essa geração que enxergava que não tinha oportunidades nessa área e teriam que ir para a cidade para conseguir algum tipo de desenvolvimento?
Sim, sim. Eu senti um pouco disso, senti essa necessidade de sair, tanto é que eu saí de casa bem cedo. Como eu te disse, né, eu nasci em Brasília, morei parte da minha infância ali, depois a gente morou nessa fazenda aqui próximo de Formosa, ali no Distrito Federal, e depois a gente voltou lá para Cabeceira Grande, onde minha avó, né, que meu avô faleceu, minha avó mora até hoje, minha mãe quis ir para ficar ali perto, então eu passei parte da minha juventude ali. E lá eu fiz, assim, foi um período extremamente valioso para mim. Hoje eu dou muito valor nesse período que eu passei ali, uma cidade pequena do interior, mas que eu consegui viver experiências que foram fantásticas, assim, que talvez se eu tivesse passado aquele período dos 10, 11 até os 16, 15, 16 na cidade grande, talvez eu não tivesse tido a oportunidade, né? Mas eu sentia ali daquele momento aquele incômodo, aquela necessidade de ter que buscar mais. Eu sempre tive uma convicção muito forte comigo, desde de criancinha, assim, que eu me lembre. Primeiro, eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, de buscar conteúdo, coisas novas, né, sobre diversos campos que eu fui me descobrindo ao longo do tempo. E chegou um certo momento ali que eu sentia que estava limitado, né, que de fato eu estava um pouco limitado e eu precisava sair, né? E aí foi quando eu voltei para Brasília para terminar os estudos lá e para buscar novas oportunidades também. Aí o campo judiava também no passado, né? Não se tinha essa tecnologia que tem hoje. Então, para qualquer jovem que pegava de fato no cabo da enxada, era difícil você imaginar aquilo por muito tempo, né? Então, eu acho que muitos nessa mesma época tiveram essa experiência, né, de sair, mas a experiência prática que se tem quando sai do campo, ela não é superada por nenhuma experiência teórica, né? Isso aí é fato. Mas eu tenho outra curiosidade também, que as iniciais SM entraram muito jovem, né, na sua vida, vindo lá da Fazenda Santa Matilde, eu imagino. Como é que foi esse início aí? Esse primeiro contato com a SM? Então, eu já estava em Brasília, eu tinha me formado no ensino médio. Eu costumo dizer assim, que vai fazer 15 anos que eu estou na SM, né? E apesar da minha carreira profissional, ela se dá praticamente toda dentro da SM, né? Porque eu comecei lá muito jovem, com 18 anos. Eu fiz um monte de coisa na vida, né? Já me aventurei até em rádio, fui locutor de rádio, fui empreendedor de picolé, como eu costumo falar, vendendo picolé, trabalhei no campo e senti essa necessidade de ir embora, né, para poder estudar, para poder me desenvolver, de voltar para Brasília. E lá trabalhei em outros empregos ali até que eu cheguei na SM. Quando eu entrei na SM, cara, eu entrei na SM porque eu estava buscando oportunidades melhores e a minha família ajudou. A minha mãe e o Min, que é o meu padrasto, na época ele trabalhava na Santa Matilde, né, que são as fazendas do grupo qual a SM pertence, e ele conseguiu lá, conversou com a dona Marilene, né, então esposa do seu Carlos, e conseguiu a oportunidade para mim entrar no projeto de trainee que estava tendo. A SM estava contratando algumas pessoas, na época era Safra Tratores, estava contratando algumas pessoas para a oficina. Então, o primeiro contato já foi com a concessionária e não com a fazenda? Sim, eu entrei na concessionária. Na concessionária, na oficina como auxiliar de mecânico, para poder aprender e me desenvolver. Isso 1900 antigamente? Não é tão... 2008. 2008. 2008. E assim, já vai fazer 15 anos, né, que eu pegar todo o período ali, foi iniciozinho de 2008, mas parece que foi ontem, cara. Parece que foi ontem. O tempo passa bastante rápido, né? E eu me lembro bem que quando eu entrei na SM, logo nos primeiros dias, falei, cara, aqui, essa era a oportunidade que eu estava buscando. É esse o lugar aqui, essa empresa que vai ser a ponte qual eu vou conseguir buscar todos os meus objetivos de vida. Então, quando eu entrei, eu já enxerguei o ambiente, as pessoas, eu enxerguei essa oportunidade e cá estamos, né? Então, a SM de Brasília, né, onde você começou, mas ela não é de lá, né? Tem um histórico anterior, né?
A SM Tratores já tinha uma tradição antes de ter filial em Brasília, né? Sim, sim. A empresa ela foi fundada em 98, inicialmente em Unai, pelo seu Carlos, né? Que ele é mineiro também, ele já estava estabelecido ali na região, Cabeceira Grande, Unai ali com as fazendas, surgiu a oportunidade, ele adquiriu a empresa e logo em seguida abriu a filial de Brasília, né? Então ela já tinha assim, uma história, uma presença de mercado bastante forte, bastante marcante, uma participação bastante interessante quando eu entrei. Acho que a pergunta é o que o Sérgio não fez, né? Porque radialista, empreendedor, depois começou como auxiliar de oficina e aí foram longos anos até a diretoria da SM, né? Tenho certeza que nessa trajetória toda, de longos anos e várias funções, tem muita historiazinha de bastidores aí que poucos ficaram sabendo, né? Das suas dificuldades para conseguir trilhar essa trajetória de 15 anos dentro da SM. Muitas dificuldades, assim, porque eu entrei muito jovem, né, e estava com 18 anos, então eu entrei e buscando oportunidades, buscando crescimento, me desenvolver na vida, de fato, né, em todos os sentidos. E então eu trabalhava, estudava, me apaixonei quando eu entrei, me apaixonei pela parte de serviços, pelo atendimento, pela mecânica. Ali eu descobri uma paixão, que é a mecânica, né? E ali surgiu um novo sonho, que era um dia estudar mais sobre isso, fazer engenharia mecânica. E vendo as oportunidades, né? Aí eu fui fazer eletrônica, um curso técnico de eletrônica na Escola Técnica de Brasília, então trabalhava, estudava, aquela rotina de campo, chegava, era muito difícil e às vezes pensava em desistir várias vezes, né? Era uma rotina bastante complicada. E eu falei, cara, mas eu consigo fazer mais por isso daqui, potencializando as oportunidades que surgem, né, os desafios que a empresa enfrenta, trazendo inovação aqui para dentro. Então fiquei alguns anos assim, lá na oficina. Minha ascensão dentro da empresa sempre foi muito rápida. Acho que a gente pode dizer, né? Com pouco tempo a empresa gostou do meu perfil, investiu muito em mim, fiz muito treinamento, ficava bastante tempo fora, né? Era livre também, ficava fora fazendo treinamentos em fábrica e caí mesmo de cabeça ali. Senti a necessidade de fazer um curso de eletrônica, que era algo que eu gostava também, voltado para elétrica, eletrônica e vendo a evolução dos equipamentos também, né? E a escassez de mão de obra que tinha ali no campo, falei, cara, preciso me especializar nisso daqui. Fiz cursos de elétrica de automóveis no Senai de Brasília também e foram surgindo oportunidades. Eu rapidamente me formei como profissional, comecei a atender no campo sozinho, virei técnico, né? Fui subindo de nível ali e diz a lenda que mecânico gosta muito de auxiliar novo, né? Que eles são bem amigáveis, né? Então deve ter tido muito chão de oficina, muita peça com graxa para lavar, né? Nessa primeira fase. Sim, com certeza. Mas assim, uma fase de muito aprendizado. Muito aprendizado. A gente tinha lá uma escola, que eu costumo dizer, né? Que eram uns mecânicos antigos, né? Que alguns não estão na empresa hoje, se aposentaram, saíram, seguiram outros caminhos, que eles pegavam muito no pé nosso, né? Era bem pesado, mas que trazem, que lá na frente foi válido, né? Sim. Foi válido, como ia para o campo, tinha um técnico mesmo, cara, acho que ele tinha mais ciúme da caixa de ferramentas dele do que da esposa dele. De tudo, né? De tudo, ele era extremamente organizado. Tu abria a caixa de ferramentas dele, cada ferramenta no seu lugar, o tamanho, a posição da chave, ele não aceitava a gente colocar aquela ferramenta suja na caixa dele. Emprestar então? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas era um cara que não passava aperto, que não chegava lá no campo, cadê minha chave? Pô, esqueci, ficou lá no trator bagunçado. Não, ele não tinha... Acabou se tornando um espelho, né? Uma referência. Uma referência, foi uma das referências. Foi, cara, esse cara aqui é referência para mim em organização, em disciplina, em foco, como outros também, né? Outras habilidades que eles tinham. Mas foi um período assim muito, muito interessante, né? Eles não deixavam dirigir. Eu lembro que eu tirei a minha habilitação trabalhando na SM. Falei, primeira coisa, eu tenho que tirar a habilitação. Para me crescer aqui, eu tenho que ter habilitação, né? Eu tenho que
tirei, e é aquela emoção, né? O cara novo, tirando a habilitação agora, A alegria tá do auxiliar é dirigir, louco não tem pra como, dirigir. né? Não, a alegria do auxiliar é dirigir. E aí, se eu ia bem, ele deixava eu dirigir um pouquinho. Se eu não ia bem, ele não deixava eu dirigir. Já se torna um estímulo, né? Já. Já se torna um estímulo. Já. Mas foi um período assim, de todas as fases da minha vida, eu procuro focar sempre nos pontos positivos e extrair o que tem de melhor ali, né? Tive muitas dificuldades, não era fácil, né? Mas a cada experiência que eu tive, eu tentava tirar sempre o melhor dali e sair com algo que fosse me acrescentar para o futuro, né? Uhum. Não, e é um ambiente que a gente percebe muito esse histórico da SM Tratores, né? De colaboradores que têm a oportunidade de se desenvolver dentro dela. Isso, eu acho que a mesma história semelhante à sua se replica em diversos outros que a gente, na rotina do dia a dia, acaba conhecendo, né? Mas pelo que você disse, essas primeiras promoções aconteceram muito rápido, né? Sim, elas aconteceram bem rápidos e acrescentando ao que você disse das oportunidades, para mim é muito nítido que isso vem do nosso fundador, do Carlos. Tanto é que nas fazendas do grupo, nos outros negócios, tem pessoas com muito tempo de casa e que tiveram trajetória parecida, né? Que cresceram muito. Ele dá muito, ele é algo que vem de cima, né? Essa cultura e que se propaga de fato é algo muito forte, muito marcante. Mas eu passei de auxiliar para técnico e foi bem rápido, acho que 1 ano e meio, 2, eu já estava fazendo algumas atividades e conseguindo executar muito bem e fui ganhando a confiança tanto da equipe interna quanto dos clientes do campo, né? Consegui fazendo uma carteira, atendendo bem e eu falei, eu vou me diferenciar nas tecnologias, então eu vou focar aqui nas tecnologias. Foi quando eu fui buscar os cursos de eletrônica, de elétrica de automóveis, na fábrica, buscando conhecimento fora também e consegui me destacar ali. Passado algum tempo que eu estava como técnico, né, acho que mais uns 2, 3 anos, e assim, a empresa estava passando por um momento de mudanças e eu enxergava muitas possibilidades na oficina. Eu ficava incomodado de enxergar que o setor poderia estar se desenvolvendo melhor. Apesar de o Sérgio estar com a carteira boa, atendendo bem, não tinha agenda, o cliente me esperava para atender, enfim. Eu enxergava que como um todo a gente poderia ser melhor. E eu via essas oportunidades frente àqueles desafios na gestão. Então eu comecei a ficar incomodado com aquilo e de certa forma acho que a empresa enxergou em mim um potencial e me deram um desafio de assumir a gestão da oficina no momento de mudança que estava acontecendo. E esse foi um dos momentos, acho que assim, aqueles momentos chave, né, que a gente tem na vida. Que eu era muito jovem ainda e recebi essa oportunidade e falei, caramba, segunda-feira, todos aqueles caras ali que eu aprendi com eles, eu vou ter que, de certa forma, delegar, né? Conduzi-los, né? Você lembra o ano e a idade? Eu não lembro exatamente o ano, acho que foi 2013, 2012, por aí, eu estava com uns 20 e poucos anos aí. Agora não me lembro bem exatamente, mas foi em meados aí. E foi um momento assim, falei, cara, mas eu tenho capacidade e eu vou assumir esse desafio. E no mesmo momento assim, falei, só que eu preciso de mais conhecimento. Confio em mim, confio no meu instinto, na minha inteligência aqui, eu acho que o que eu estou vendo, o que eu quero colocar em prática aqui, acho que vai dar resultado, mas eu preciso de uma base maior. E aí eu fui buscar esse conhecimento fora, né? Busquei um curso rápido ali de gestão comercial, para poder ter esse conteúdo, né? Da parte ali de gestão, né? Ter esse conhecimento formal, vamos dizer assim, né? Não, o próprio segmento, acho que ele te exige isso, né? O segmento agrícola de máquinas, ele evoluiu muito tempo. Você estava falando de 2008, quando você entrou, já tinha essa demanda tecnológica, né? Crescente. Então, acaba te exigindo que você acompanhe esse ritmo. Acho que todo profissional da área acaba sendo exigido a acompanhar esse ritmo de crescimento que vem do campo, né? Para conseguir, de fato, atender.
O atendimento ao cliente a gente vê que mudou hoje, né? O atendimento às máquinas, certeza que a sua operação como mecânico na época e hoje ela sofreu grandes mudanças, né? Por esse quesito de tecnologia. Eu acho o contexto do campo que causa isso, né? Essa necessidade de evolução constante dos profissionais, né, envolvidos. Sim, acho que o mercado e nós como humanidade, como um todo no geral, a gente vem sofrendo muitas mudanças, né? E a gente vem sendo impactado muito por elas, no nosso cotidiano, nosso dia a dia, nossa vida. E o campo não foi diferente, né? E não tem sido diferente e tem evoluído muito rápido. Eu tinha um professor que dizia que futuras gerações vão estudar como nós nos adaptamos a essa constância e velocidade das mudanças. Fato. E é algo que me faz bastante sentido, porque se a gente olha, poucos dias atrás eu vi, cara, aniversário de acho que 20 anos que lançou o iPhone. Falei, caralho, se a gente pegar em modos gerais, 20 anos é muito pouco tempo. Sim, mas sim, imagina quanto a nossa vida foi impactada e quanto ela mudou nessa janela, nesses Sim. 20 anos, né? A gente pegar aí 10, 13 anos atrás, quando a gente estava começando a usar ferramentas como o WhatsApp, enfim, e os negócios não são diferentes. E acho que para o produtor rural também, a tecnologia hoje ela é imprescindível, porque o mercado força ele a ser mais eficiente, e essa eficiência dele passa ali pela tecnologia, tanto pela tecnologia dos equipamentos, quanto por tecnologia de gestão. Ele foi bastante impactado nesse sentido também, que não se conduz mais. Hoje as fazendas são empresas, né? Sim. A gente tem diversos exemplos disso e todos estão caminhando nesse sentido. E o que eu costumo dizer, né? E dentro da empresa hoje, fala, cara, a gente não vende trator, a gente não vende coletadeira, a gente não vende plantadoras, a gente vende um plantio melhor, a gente vende uma colheita melhor, a gente vende um resultado. Os benefícios que é de fato que o produtor está buscando, né? Sim. A operação dele exige também que ele consiga agregar isso à operação dele no campo, né? Plantio melhor, maior produção. Acho que é um desafio expandido pelo Brasil todo, né? Com certeza, porque o mercado força ele a ser mais eficiente, mais produtivo, então a segurança, a perenidade do negócio dele passa por ali. Então ele precisa de um equipamento que entregue performance para ele, para que ele consiga colher um resultado melhor, né? E frente às diversas variáveis que ele não controla, porque o produtor rural, o agricultor é um cara que eu acho assim, que se tem um cara que acho que se daria bem na bolsa é agricultor, porque correr risco, tomar risco como eles, se literalmente ele pega, coloca milhões ali na terra, olha para o céu e fala, São Pedro nos ajuda aí, ou não manda de mais nem manda de menos. Exatamente. Né? Então, e ele tem muitas variáveis que ele não controla, as climáticas, de mercado, enfim, de internas ali da fazenda, de gestão. E o que ele pode controlar? Quais as variáveis que ele pode controlar? O equipamento, a performance que o equipamento pode entregar para ele, ali nas operações, né? As variáveis ali da operação, ele consegue intervir mais diretamente nelas, e outras, né? No campo lá de armazenamento, de irrigação, enfim. O que eu acho curioso é porque assim, o trabalho de quem está no campo, do agricultor, do produtor rural, o resultado dele não impacta só ele. Ou seja, se ele vai bem ou mal, toma prejuízo ou lucro, não impacta somente ele. Vai impactar tudo que está ao redor, toda a cadeia envolvida, né? Por exemplo, se ele não consegue uma produção interessante, isso vai impactar no mercado, de quem compra ali no mercado o produto que ele produz, impacta o mercado como um todo, né? Eu acho que isso eleva muito esse grau de risco, né? O produtor ele assume um grande risco, mas que não impacta só ele, vai impactar toda a cadeia que está atrelada a ele, né? Você até comentou o seu Carlos, né? Carlos Alberto, proprietário da SM Tratores. Fica aqui o nosso abraço para o seu Carlos, para o Alexandre também, e o nosso agradecimento pelo apoio, né? Não somente nesse projeto do podcast, mas em todos os projetos que a SM vem desenvolvendo ao longo desse tempo aí. São 24 anos, né, de história, completados agora em 2022 da SM. Você imaginava lá atrás, quando você entrou, você disse que percebeu que ali teria oportunidade. Dentro da SM você encontraria, mas imaginava tamanhas oportunidades ou
tamanho alcance que a empresa tomaria com tão pouco tempo de história? Eu acreditava nisso, sim. Eu acreditava, vendo a figura dos donos, né, e o nosso potencial, eu acreditava nisso, de fato, né? Eu sempre acreditei muito. Eu acho que aquilo que o T. Harvey, né, ele, no livro dele, Os Segredos da Mente Milionária, que para mim é um livro que fala mais sobre mindset do que sobre economia, dinheiro, enfim. Ele diz que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados, né? Então eu sempre tive esse pensamento muito à frente. Cara, eu tô aqui hoje, beleza, eu sou gestor da oficina, mas eu preciso crescer. Preciso crescer, né? Eu ouvi uma frase outro dia que se um carvalho tivesse a mentalidade do ser humano, ele não teria 30 metros de altura, teria apenas 3, né? Cara, já estou aqui, por que eu vou crescer mais? Olha os riscos disso, daquilo, enfim. Mas eu acho que se a gente tem potencial de crescer, a gente tem que buscar o nosso potencial máximo, né? O máximo. Então, eu sempre me estimulei muito a isso. E lá atrás, quando eu disse, eu fui radialista, eu fiz projeto em rádio, fiz isso, fiz aquilo, eu sempre tive bastante dificuldade com comunicação. Minha personalidade, sou bastante introvertido, mais ali na minha, mais tímido, enfim. Mas eu nunca deixei que isso me limitasse. Eu sempre me desafiei, inclusive, quanto às minhas limitações. Eu sempre enxergava que essa questão da comunicação, isso pode ser algum fator limitante para mim. E eu não vou deixar que isso aconteça. Nesse livro também ele fala, né? Algo que me veio agora, eu lembrei disso, que nós não somos a gravação, nós somos o gravador. Então, às vezes a gente, pela criação, pela sociedade, enfim, por diversos fatores, a gente pode ter, né, na nossa vida madura ali, algumas gravações que foram implantadas em nós, né? Vou colocar dessa forma. Sim. Mas a gente tem que entender que eu não sou a gravação, eu sou o gravador. Então, cara, isso daqui não é interessante para mim, vou gravar algo que realmente vai ajudar a potencializar todas as minhas oportunidades, né? Então, eu acredito bastante nisso. E foram surgindo oportunidades dentro da empresa, né? Eu fiquei um bom tempo ali na gestão de serviço, foi algo extremamente desafiador, muito interessante, me deu oportunidades. Ali eu consegui, né, conquistar alguns dos objetivos que eu tinha, pessoais, né, e me dar continuidade ao meu desenvolvimento. Logo depois surgiu a oportunidade, quando nós abrimos a filial de Formosa, a oportunidade de conduzir as duas operações ali, né? De Brasília, de Formosa. A gente queria expandir o atendimento, né? Melhorar, estar mais próximo do produtor, atender a outra região, que Formosa estivesse mais próximo. E eu aceitei esse desafio também, então tomei de conta, assim, fui cuidar, né, de uma equipe maior. E aí logo surgiu a oportunidade de transitar por peças também, então fui ser gerente de pós-vendas, então, cuidava de peças e de serviços. Serviços que andam juntos, né? Duas áreas que andam bem juntas. E assim, são duas áreas que têm muita sinergia. Eu costumo dizer que dentro do nosso nicho, né, é comum mencionar que o pós-venda é o coração do negócio, né, que é algo que está muito ligado à perenidade e retenção do teu público, enfim. E dentro do pós-venda, peças é fundamental, porque não adianta eu ter a melhor oficina do mundo se o meu departamento de peças ali pecar um pouquinho. Né? Então, era algo que eu gostava e achava interessante pela sinergia das duas áreas. Então, eu fui assumir uma posição mais estratégica, né, nas duas áreas, e foi um período assim, de bastante aprendizado também, que me ajudou muito e que me deu bastante segurança, né, todo esse caminho que eu percorri, quando surgiu o convite para assumir a diretoria, né, num outro momento que a empresa estava passando, e onde a gente
O senhor Carlos Alexandre estava com a visão de investir no negócio, de crescer a empresa. Eu acho que agora é o momento, vamos mudar um pouco a gestão aqui e crescer essa operação dentro do grupo. E me estenderam o convite, assim, eu recebi o convite com muita alegria, né? Não deixou de ter aquele frio na barriga, né? Mas eu nunca tive dúvidas. De que isso era possível um dia. De que era possível um dia. E eu me lembro que eu ainda falei com o seu Carlos Alexandre, numa das primeiras reuniões que a gente teve, eu falei, olha, eu sei que pode ter gente aí fora com um currículo melhor do que o meu, ou que esteja, vamos dizer assim, que esteja mais bem preparado quanto à experiência de tocar um negócio, enfim. Mas com a vontade, a determinação que eu tenho, eu acho difícil encontrar. E a empresa está no momento que ela precisa se desenvolver, evoluir e eu também quero isso. Então eu tenho total condições eu sei das minhas capacidades, sei dos desafios que eu preciso também transpor e sei como fazer eles. E a empresa está no momento que ela precisa se desenvolver, eu tenho total convicção que eu consigo conduzir esse processo junto com ela. E aí foi julho de 2019, né? Estamos aí com... Lá com 30 anos você assumiu a diretoria, né? Isso. A gente falou muito aqui do contexto da SM Tratores, né? A área de atuação, mas existe também não diria um peso, mas uma responsabilidade de carregar a marca Massey Ferguson, né? Porque tem uma relevância enorme no segmento, uma tradição grande. Então acho que isso eleva, né? Todas as conquistas que você teve não foram limitadas apenas à nossa região, né? Carregar também a marca Massey Ferguson, a tradição toda que ela traz no Brasil e fora dele, também é relevante demais, né? Nossa, muito relevante. Eu costumo dizer assim que a SM e a Massey, né? Elas são muito marcantes. Tanto é que várias pessoas que passaram pela empresa até hoje têm conexão conosco de alguma forma, porque a SM e a Massey acabam marcando muitas pessoas. Eu costumo dizer que a minha história se confunde muito com a história da SM e da Massey, né? Porque é difícil você separar SM e Massey, que é uma unidade ali. E eu costumo brincar, né? Se não fosse a minha esposa, a Luísa ia se chamar Massey e o Theo ia se chamar Ferguson, né? Mas ela fica... De tanto assim que a gente se envolve, né? E é uma responsabilidade de fato muito grande carregar, né, e representar a Massey aqui na região, e a gente sempre se preocupa em fazer isso da melhor forma possível. Não, e o histórico de ambas as marcas é um histórico inovador, né? A Massey tem o seu histórico lá de ousadia, né, do seu fundador para criar novos sistemas, criar novas tecnologias da operação de campo, e a SM não foge muito disso, né? Hoje a gente vê um leque enorme de produtos e serviços personalizados que a SM desenvolveu, criou e tem oferecido isso para o produtor rural, né? Eu queria que você descrevesse um pouco cada um desse grande leque de produtos e serviços que a SM hoje oferece para o produtor, né? Sim, acho que assim, é algo que está muito presente no nosso cotidiano, é essa questão da inovação, né? E de instigar isso das pessoas que fazem parte do time, né? É algo que acho que o mercado nos cobra bastante também hoje, né? A forma com que está aí o mercado competitivo que a gente está inserido, globalizado, enfim, tem exigido muito das empresas essa tangente aí da inovação. Sim. A gente precisa inovar para estar forte, para se manter firme aí no mercado e continuar sendo relevante. E a gente tem instigado e procurado fazer isso no nosso dia a dia, né? A gente traz, citando assim algo que eu acho bastante relevante no pós-venda. Então eu tenho essa origem, essa trajetória ali pelo pós-venda, sou apaixonado por pós-venda, por mecânica, por máquina. Sempre que dá um tempo ali que eu tenho uma oportunidade, eu quero estar lá no campo, quero subir numa máquina, quero acompanhar, né? Ver um lançamento novo, quero estar de perto ali, saber como funciona, porque é algo que eu gosto bastante. E a gente percebe também que as atenções dos clientes, né, dos produtores, se voltaram para essa área também, né? Porque eu acho que é a que mais impacta,
na operação do dia a dia é justamente as ações de pós-venda, né? O atendimento que ele vai precisar receber ali de emergência. A SM Tratores se preparou para isso, né? Sim, a gente vem investindo muito, inclusive, e nas nossas conversas, né, nas nossas reuniões, a gente tem levantado e junto com a diretoria de serviço a gente tem conversado bastante. Cara, o que a gente precisa fazer para potencializar, né, o nosso pós-venda? Hoje a gente tem uma estrutura X de atendimento, nós vamos crescer X vezes aqui dentro do mercado. Como nós vamos nos preparar para suprir, né, para suportar esse crescimento sem perder qualidade, sem perder capacidade de atendimento? E a gente tem... a gente ouve muito falar, cara, oficina é o patinho feio do negócio, oficina é difícil, oficina não dá lucro, oficina é difícil de gerir, oficina é difícil de controlar, enfim. Mas quando a gente parou para trabalhar essa questão, a gente falou, cara, todo lugar a gente ouve falar isso, mas em todos os lugares a gente vê se trabalhando a oficina da mesma forma. Então, como que algo que é tão relevante e importante dentro do negócio pode ser tão complicado, né? Vamos usar esse termo. Talvez o problema esteja, ou talvez a solução, né, esteja no modelo do negócio. E às vezes é bastante difícil a gente desconstruir um conceito criado na nossa cabeça, né? E é o que a gente tem tentado fazer aí nos últimos meses. Então a gente tem pegado a nossa forma de trabalhar a oficina e mudar completamente o conceito, a forma de remunerar o profissional, a forma o custo, como que ele vai impactar o cliente lá na ponta, que a gente não pode deixar que isso seja algo que limite a nossa operação com ele de alguma forma, e como que a gente potencializa o principal insumo ou o principal ativo que eu tenho na oficina, que eu tenho ali nos serviços, né? Que é o conhecimento e o tempo daquele profissional. A gente sabe que leva bastante tempo para formar profissionais e a gente precisa também reter essas pessoas dentro de casa. A gente precisa ser atrativo para que ele queira permanecer aqui dentro conosco, né, numa estratégia de longo prazo, de ele queira continuar se desenvolvendo aqui dentro. E a gente falou, cara, a gente não precisa inventar a roda, a gente tem que olhar para o nosso principal ativo, que é o tempo. Então, todas as ações que a gente está tomando é de que forma eu consigo escalar o tempo, algo que parece bastante desafiador e disruptivo no primeiro momento, porque todo mundo tem 24 horas no dia. Então é algo que é extremamente escasso. Então como que eu uso a tecnologia para escalar o tempo, a disponibilidade daquele técnico, né? E aí tem, assim, a gente encontramos diversas fórmulas, né? Estrutura de ferramental, para tentar trazer isso para alguns grupos aqui. Melhorar a capacidade dele de produção, com estrutura, ferramental adequado, enfim, que ele consiga executar aquela atividade ali mais rápido, mudança na estrutura de gestão interna nossa ali, onde a gente consiga mitigar alguns gargalos e não perder tempo de forma nenhuma. E um outro grande campo é mudar o conceito de diagnóstico, que é algo que às vezes muitas das vezes o diagnóstico demora bem mais do que a intervenção, a correção. Então, a gente está trazendo tecnologias novas, né, formas de trabalhar esse diagnóstico de forma mais assertiva, e acho que com isso a tecnologia a tecnologia tem nos ajudado muito, que eu enxergo que o pós-venda, né, para o nosso nicho, ele vai mudar drasticamente, tem mudado já e vai mudar drasticamente nos próximos anos, porque os equipamentos hoje já me permitem cada vez mais acessar as funções da máquina remotamente. Então, eu consigo ter um cara aqui com muito conhecimento que consegue acessar e está monitorando esses equipamentos, né? E
antes mesmo, às vezes, de acontecer algum problema, a gente já enxergar aquela possibilidade de fazer alguma intervenção, orientar o cliente ali e também, acessando a máquina remotamente, eu consigo antecipar essa questão do diagnóstico, né? Melhorar a questão do diagnóstico, porque o técnico vai deslocar para lá e em muitos momentos a gente já está conseguindo fazer o diagnóstico dentro da loja e ele vai não para fazer o diagnóstico, mas para fazer a intervenção. E acaba sendo bem mais assertivo, né, a operação do mecânico. Sim, né? bem mais assertivo, bem mais rápida. E foi com esse propósito, né, esse é um dos propósitos que nasceu o SM Service, que é um novo departamento, né, algo que ele não está ligado à oficina, não está subordinado ao comercial, é um departamento, uma estrutura à parte, onde, vou tentar ser sucinto, a gente trouxe alguns profissionais para dentro dele e profissionais que têm uma alta capacidade de resolver problemas técnicos, que tem um conhecimento técnico muito alto e ele fica centralizado ali, eles ficam ali centralizados. Então, tanto o cliente pode acessar essa central, quanto os nossos técnicos que estão lá no campo, né, podem acessar a central e tirar dúvida. A central consegue, aquela questão que a gente estava mencionando, acessar a máquina e já fazer um pré-diagnóstico, e o que vai dar agilidade lá para a oficina. E outro propósito que a central tem é capacitar a mão de obra no campo. Então a gente vê uma dependência muito grande hoje do produtor quanto à tecnologia, porque há alguns poucos anos atrás no mercado, parou o sinal lá do piloto automático do trator. O cara baixava o marcador de linha da plantadeira e ia embora. Hoje, as plantadeiras, os equipamentos que a gente tem no campo, se não tiver sinal, para tudo, né? A máquina para. E então isso deixa uma certa dependência da tecnologia. E a gente percebe um gargalo muito grande no campo de capacitação, né? O pessoal tem dificuldade de uso do equipamento, então muitas das vezes o produtor não consegue extrair 100% daquilo que a máquina pode oferecer por uma limitação de uso ali. Então, e como que a gente pensa em trabalhar essa questão? É um dos propósitos do SM Service, todas as entregas técnicas, demonstrações e treinamento de cliente é feito por esse departamento, porque não pelo departamento de serviço, lá pela oficina, né? Porque o técnico da oficina, a cabeça dele pensa diferente, age diferente. Ele vai fazer uma entrega técnica hoje, ele está preocupado com o outro cliente que ele tem que atender amanhã, tem um câmbio na oficina que ele tem que montar, tem outro, a meta dele no final do mês ali, a remuneração dele é diferente. Então, o pessoal do SM Service, nós treinamos eles para que os indicadores e a cobrança em cima dele é diferente do cara da oficina. Então, ele vai ser cobrado pelo nível de absorção que ele conseguir entregar para o operador, pela qualidade da entrega técnica que ele fizer, pelo treinamento que ele disponibilizar lá nos clientes, né? Porque quanto mais preparado, capacitado a mão de obra do nosso cliente estiver para operar os nossos equipamentos, menos pressão o nosso pós-venda vai sofrer, né? Menos dependente do nosso pós-venda vai ser. Você acha que essa evolução tecnológica que as máquinas sofreram, ela não foi acompanhada pelos conhecimentos do produtor? Por isso que gerou essa demanda de você gerar também conhecimento ao agricultor, não só a solução de problemas, mas também gerar conhecimento para que ele consiga, de fato, usufruir de toda essa tecnologia que é oferecida, né? Sim, eu acho que eu compactuo e faz bastante sentido para mim o que o Alfredo Soares fala, que cada vez mais as empresas vão ser demandadas por ser uma empresa independente do teu mercado, uma empresa de educação e uma empresa de comunicação, né? Visto a frenética mudança dinâmica que está aí no mercado. E nesse contexto eu introduzo empresa de tecnologia também. Porque
esse gargalo que a gente tem no campo quanto à capacitação, acho que é algo que não só o campo está sofrendo, mas outros segmentos também. E acho que é uma conta que o nosso país, que chegou para nós, né, a conta da educação, porque se você pega, o Brasil forma aí, acho que 80 e poucos mil pessoas ano em STEM, que são áreas da ciência, tecnologia, matemática, enfim. A China forma quase 1 milhão. Se a gente pegar, mesmo a gente levando em consideração a diferença de população, estão formando muito mais gente, né? Você pega aí hoje empresas como o Nubank, que está tendo dificuldade de inovar, de crescer, de colocar os seus projetos em prática por dificuldade de captar profissionais, né? Essa área da tecnologia de informação, engenharia de software, aí tem 400 e poucos mil vagas abertas no mercado. E hoje a gente ainda concorre com o externo, né? Que é algo que essa mudança de comportamento e mudança que a gente vem sofrendo nos outros dias ainda nos impõe, porque o cara está aqui hoje, esse pessoal de TI, ele tem a possibilidade de trabalhar para fora, né? Sem ter que sair do país e ainda ganhando em moeda forte, né? Sim. Então as empresas aqui têm... Então acho que é um pouco dessa conta que nós como país estamos pagando, né? E que não deixa de ser diferente para o campo. E que traz mais um desafio para nós, né? Aqui dentro do nosso nicho. Cara, o produtor ele precisa da tecnologia, porque o mercado hoje força ele a ser mais eficiente. Como que ele vai buscar mais eficiente? Plantando com uma máquina melhor, plantando com uma máquina que entrega mais resultado, colhendo com uma máquina que faz o mesmo. Só que para as máquinas evoluíram a tal ponto com a tecnologia, né? E quem está lá por trás operando não evoluiu na mesma velocidade, na mesma proporção. Acho que aí está um gargalo, um desafio para o nosso nicho, para o nosso mercado, né? A gente vê algumas iniciativas aí surgindo nesse sentido. Inclusive a gente tem projetos, né, que vêm numa versão 2.0 aí do SM Service, né, que a gente vai divulgar mais adiante, que visa tratar, né, ou trabalhar essa questão, né, a dificuldade de mão de obra no campo. Você acha que a pandemia ela impactou muito no agro, né? Você acha que ela, de alguma forma, não sei se a palavra contribuiu, mas voltou-se as atenções maiores para a importância que o agro tem? Porque aumentou-se muito a demanda, aumentou-se muito a necessidade, né, desse resultado, dessa produção em maior escala. Você acha que a pandemia impactou ou colocou em evidência essa necessidade do campo, ou já era algo que iria acontecer inevitavelmente? Eu acho que, de certa forma, acho que já vinha acontecendo no nosso país, né, pela relevância que o agro tem dentro do Brasil. Uhum. E acho que isso já vinha acontecendo de alguma forma, tanto é que a gente já via movimentos de pessoas, de investidores, de outros segmentos que estavam entrando no agro, profissionais de outras áreas que estavam buscando oportunidades dentro do agro, e sem dúvida acho que isso foi potencializado sim aí pela pandemia. O que eu mais vejo como curiosidade, existe uma mistura hoje de todas as áreas, elas estão inseridas dentro do agro, seja de tecnologia, seja de recursos humanos, seja, enfim, de todas as áreas, elas acabam se envolvendo com o agro de alguma forma. Então o agro acabou abraçando todas essas áreas, né? E o que a gente vê muito é que a SM vem nessa busca de capacitar pessoas para que acompanhem isso, que acompanhem essa crescente, né? Então hoje a SM tem projetos, né, de capacitação. Você citou a SM Service, a gente não está falando aqui nem de 1 ou 2 profissionais apenas, né, mas um leque de profissionais que a SM tem capacitado nessa área, né, para conseguir atender o cliente. Sim, outro projeto que a gente tem nesse sentido, falando de solução interna, é o técnico do futuro. Porque visando aquela situação, nós fizemos um planejamento estratégico, vamos crescer X em X tempo. Como que eu faço para suprir esse crescimento aqui? E um dos pontos que eu comentei, cara, a gente tem que repensar o pós-venda. E dentro dessa estratégia de repensar o pós-venda, entregar uma estrutura melhor e entregar um atendimento diferente lá na ponta, essa estratégia passa pelas pessoas. Então, a gente, obviamente, tem uma necessidade de incremento de equipe e de investimento e de treinamento. E a gente buscou fazer isso fora do tradicional,
que é fazer as seleções, trazer o pessoal daquele tradicional qual eu passei, né? Sim. Que o cara chega, vai fazer os treinamentos de fábrica, se ele tiver o mindset voltado para isso, ele vai buscar capacitação fora também, não só ali dentro. Para complementar. Para Né? complementar e para acelerar o desenvolvimento dele. Mas porque a gente queria entregar também para esse pessoal tão importante dentro da operação um pouco do olhar do cliente. Porque eu acho que esse é um momento que todas as marcas estão passando de um modo geral, né? Porque antes o foco era muito voltado para o produto. Então, se você via um comercial, algo na TV, ou enfim, era sempre voltado para o produto. E hoje eu vejo que, de certa forma, o foco, né, e algo que a empresa SM já trazia isso desde sempre, acho que quem passa pelo SM sente isso, o foco no foco do cliente. Então, você olhar para as necessidades dele, né? Exatamente. Ao invés de tentar só alimentar a sua operação, né? Exatamente. Não, mas isso aqui é o meu processo, é assim, então a gente tenta construir e moldar o nosso processo, não visando, como que eu poderia dizer, talvez única e puramente o que manda a gestão ali, mas a experiência do cliente. Então, tanto é que agora nós estamos passando, né, por uma reformulação de todos os nossos processos, todas as nossas políticas, onde a gente está adequando elas ao que a gente julga como a melhor experiência do cliente, medindo todos os pontos de contato do cliente dentro da empresa e como a gente transforma cada contato daquele numa melhor experiência. E para isso vem a capacitação das pessoas. A gente tem um programa chamado Técnico do Futuro, onde a gente seleciona aí, vários jovens e eles fazem uma imersão de 90 dias dentro das fazendas do grupo e lá eles passam por todo o processo, né? Tem um processo seletivo antes, alguns testes que o nosso pessoal de RH faz, né? A seleção deles, fazemos uma peneira e vai essa turma para lá, onde eles vão acompanhar todas as operações dentro do campo. E ao final disso a gente faz mais uma seleção ali dentro, além de acompanhar as operações, de entrar dentro da máquina, de operar, de vivenciar ali o dia a dia, a gente faz vários treinamentos com eles, teóricos, práticos ali, vai fazendo esse acompanhamento, no final é feita outra avaliação e a gente seleciona os que vão dar continuidade dentro da empresa. A gente entende o perfil deles e aloca eles em diferentes áreas, né? Não necessariamente só em serviços, mas pessoas que a gente entende, percebe um perfil, uma habilidade interessante para outro departamento, a gente aloca eles lá também e dá continuidade a esse treinamento, a capacitação deles, né? E o intuito de levar para lá é para que ele possa ter, imagina o cara que está lá amanhã na oficina e ele acompanhou toda a operação de pulverização. Quando um cliente precisar de um atendimento no sábado, ele vai entender, de um pulverizador, ele vai ter um pouco cara, eu sei o que uma máquina dessa parada impacta na atividade desse cliente. Então, eu preciso dar continuidade nesse atendimento, né? Ele vai enxergar a necessidade do cliente de uma maneira diferente. E a gente esse é um dos programas, né, que a gente foca muito em formar profissionais para a nossa área técnica, né? Seja serviço, peças, alguns migram para outras áreas, enfim. E porque eu costumo dizer, gente boa, você traz para dentro, né? E depois a gente vê onde a gente aloca, né? Porque a gente precisa se a gente quer ser o melhor, nós temos que ter os melhores dentro. E como que a gente constrói os melhores, né? Eu acredito muito que a gente constrói os melhores, porque talvez você ir lá num concorrente ou no mercado, em outro segmento e buscar alguém que é dito como o melhor lá, talvez ele não seja o melhor dentro da tua organização. E acredito que esse melhor ele tem que ser construído ali. Por mais conteúdo, experiência que a pessoa traga, ela tem que se enquadrar dentro da cultura, dentro do nosso jeito de fazer as coisas, né? Essa cultura do foco do cliente. A gente percebe isso no dia a dia, na rotina da SM, de que hoje os interessados em fazer parte da empresa, eles já vêm com este propósito. Ele já consegue, a SM acho que se posicionou de tal forma que ela consegue
mostrar, deixar claro para os interessados em que eles vão achar um campo realmente de desenvolvimento interno à empresa, então eles desejam fazer parte disso. Não é apenas mais uma experiência profissional. A gente percebe isso na rotina, nos diversos que entram, que de fato eles já entram com essa mentalidade. Então acho que é algo cultural que a SM construiu ao longo dessa história, de 24 anos dela, e que vai impactar muito daqui para frente também. Porque, como você disse, os bons se constroem, né? E esses bons estão entrando na empresa com esse propósito. E é um diferencial que a gente vê na prática do dia a dia, né? Sim, acho que a gente precisa ser atrativo para, numa operação de crescimento, obviamente a gente precisa agregar pessoas, né? Trazer pessoas para dentro. E a gente tem que ser atrativo para quem é bom e quem quer vir, quem tem aquele incômodo de que precisa fazer mais e que precisa ser desafiado. E eu acredito que a gente constrói um time vencedor focando em alguns pilares. Você tem que, obviamente, acho que passa por uma remuneração adequada, atraente, mas isso não é tudo. O cara, ele pode ser muito bem remunerado. Se ele é bom e se ele não tiver desafio, em algum momento ele vai se desmotivar. Sim. Ou ele vai se acomodar e não vai conseguir produzir, ser tão criativo, ser tão produtivo quanto ele poderia. Mas eu acho que, obviamente, a remuneração, o desafio, um ambiente adequado, né? Que as pessoas gostem, que as pessoas se sintam relevantes ali dentro, de fazer parte daquela história. Talvez até a gente falou muito de pessoas, né, que estão envolvidas em todas as operações, mas um dos maiores legados da SM Tratores, sem dúvida, é esse olhar para o cliente que você citou, né? A história mostra que a SM sempre se preocupou com o cliente, em diversas ações onde ela voltou as atenções para lá, né? E então, hoje a gente percebe esse retorno do cliente também, que eles percebem que o intuito da SM Tratores é, de fato, uma parceria que vai gerar negócios também, mas que vai ajudar ele no desenvolvimento dessa operação. Então, visando o cliente, a SM também desenvolveu vários eventos que geram conteúdo para o cliente, né, que vão levar inovação para ele e que também valorizam, né, as histórias desses clientes que fazem parte da nossa operação diária, né? Sim, acho que o foco no foco do cliente, né, é algo que a gente prega muito ali no dia a dia e que está muito presente no pessoal de pós-venda, no pessoal do comercial também. Hoje a gente tem uma sinergia muito grande entre as áreas, né? A gente se une, é o que eu costumo dizer, nós temos muitos problemas, todos têm, né? Acho que o que é relevante é como você trata cada problema desse, né? Como você se posiciona frente ao cliente mediante as intempéries que podem ocorrer ali no caminho. E a gente, nessa busca, né, de estar próximo do cliente, de buscar parcerias ali de fato, surgiram, né, alguns eventos, várias iniciativas em que a gente buscava ali esse estreitamento, né, e poder disseminar aquilo ali de alguma forma para os demais clientes, né, fazia parte da nossa estratégia de aumentar a capilaridade, enfim. Um dos eventos, né, que a gente pode citar, o Momento Experience, né, que lá atrás a gente, em uma das nossas reuniões, né, de estratégia, cara, o que a gente vai fazer para levar para o nosso público, né, a experiência da Momento. A experiência da Momento, que é um equipamento que está aí, que está performando muito bem, virou produto de interesse de grande parte do nosso público ali, todo mundo tem interesse em conhecer o equipamento, em experimentar, em ter a máquina, né? A máquina tem sido aí um grande sucesso. E aí surgiu a ideia da gente fazer, cara, então por que a gente não pega o que é algo mais relevante do que o nosso próprio cliente demonstrar o equipamento? Aí surgiu a ideia do Momento Experience, né? Que é um evento onde geralmente a gente faz com clientes parceiros que receberam o equipamento, que utilizaram e que se mostram dispostos a abrir as portas da fazenda dele. A gente vai lá, monta toda uma estrutura, convida o
os clientes ali em volta a fazerem um dia de campo, experimentarem o equipamento, né? Experimentarem o equipamento, experimentarem dos resultados, né, que a máquina pode entregar. Não, isso tem se tornado um marco, né, na região, porque de fato o cliente busca isso, o produtor rural, melhor dizendo, né, ele busca essa evolução, mas ele não quer só uma evolução que ele comprove na teoria, né? Ele quer ver na prática a máquina funcionando e a gente tenta levar isso, né? Exatamente. Sempre tenta levar essa experiência prática ao cliente, né? Isso. E a gente busca um momento, uma experiência onde a gente deixa o cliente bastante à vontade, porque de experimentar na prática, de ver o equipamento lá e sem muita formalidade, um evento para que o cliente se sinta bastante à vontade mesmo, de fato, né? A gente monta uma estrutura, algo bastante acolhedor ali, algo que seja adequado, né, à altura para receber o nosso público, mas que a gente procura não ser muito, intervir muito, ou ser muito ativo, vamos dizer assim, né? A gente deixa mais que o equipamento se mostre, né? Obviamente a gente está lá com os nossos especialistas, tem a nossa participação, mas a gente quer dar mais foco mesmo para a máquina e para a operação. E como tem já vários projetos em andamento, tem novidade que vem por aí? A SM Tratores promete quais as expectativas dos próximos anos? Vem novas lojas, vem novas filiais, a área de atuação é muito grande, né? O que a SM tem projetado ao futuro aí? Sim, assim, nós temos muitos planos, muitos projetos. A nossa área de atuação, nós somos muito privilegiados, né, pela região. Aqui a gente consegue trabalhar todo o portfólio de produtos da Massey. A gente tem muitas possibilidades aqui dentro e nós temos muita oportunidade de crescimento. Nós recentemente abrimos mais uma filial, né, a unidade de Cristalina. Agora, meados desse ano, a gente reinaugura a unidade de Brasília. Vamos reinaugurar também a unidade de Unai, a gente está fazendo investimentos muito relevantes na estrutura e a gente vai fazer uma reinauguração para poder mostrar para o mercado, né, mostrar para os nossos clientes como a gente está pensando esse novo pós-venda. Então ali a gente vai abrir mais de fato e lançar isso, vamos dizer assim, oficialmente, né? E essa Cristalina já nasceu dentro dessa nova desse novo ideal de projeto e todas as outras vão nascer também. Formosa vai passar por uma adequação nesse sentido e em Unai a gente lança isso. E temos aí, né, a gente está trabalhando com a fábrica, né, para futuras expansões também e abrir outras unidades, né, que é algo que a gente vai trazer para o mercado mais à frente também. Então essa proximidade com a massa e com a fábrica, ela impacta diretamente, né? Ela é fundamental para essa expansão na região, né? Fundamental, né? Assim, a gente tem um relacionamento excepcional com a fábrica e com certeza eles têm sua influência em a gente conseguir startar esses projetos, né? E os projetos que vêm bastante fruto da parceria, a proximidade, né? Do apoio que a gente tem com a fábrica. A SM vem forte, né? Isso é fato. A SM vem forte, promete muita inovação ainda para frente. Mas quais que são os sonhos do Sérgio para o futuro? Eu sou muito ligado à família, né? Sou bastante reservado, mas eu sou muito ligado à minha família e eu quero muito poder proporcionar, né? Ou vamos dizer assim, entregar aos meus filhos, né? À minha família, os valores que eu recebi, né? Os exemplos que eu tive, né? Então, se eu conseguir entregar isso para minha família, já vou ter realizado uma grande ambição pessoal minha, né? Tenho vários outros objetivos aí, pessoais, profissionais, enfim, mas acho que isso é algo que para mim é muito relevante. Não, tenho certeza que assim como a SM em 24 anos deixou um grande legado, você em 15 anos de empresa também tem espalhado seu legado aí para quem te acompanha, quem faz parte
da sua equipe, para produtores que estão envolvidos, né, no dia a dia. Se você quiser fechar deixando uma mensagem a esses produtores e também ao corpo de colaboradores da ESM, né, que a gente está representando aqui, porque eu tenho certeza que esse legado que você construiu ao longo dos 15 anos ele vai perdurar muito e hoje ele já reflete no dia da empresa. Posso te falar isso pessoalmente, já reflete no dia a dia da empresa. Eu acho que eu tenho muito a agradecer, né? Agradecer a todos, agradecer as oportunidades, as pessoas e o que eu costumo dizer, eu não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, nós somos seres colaborativos, né? E o que eu procuro fazer é tentar despertar o melhor das pessoas e me ater a isso. Então, tudo que a gente está construindo é o time que está construindo. Eu me sinto extremamente privilegiado de fazer parte dessa equipe, de ter recebido as oportunidades que eu recebi e de poder estar ao lado, né, na construção dessa jornada. E acho que fica o agradecimento a todos de fato, porque sem o apoio de todo mundo ali a gente não conseguiria estar lançando cada vez mais projetos, enfim, e alcançando os nossos objetivos, né? Acho que é isso, assim, acho que é mais agradecer mesmo do que... E o propósito de um projeto como esse, né, de um podcast como esse, o propósito do SMcast é de fato poder gerar conteúdo relevante a esse público todo que é envolvido com a operação, seja ele interno à ESM ou externo, né, os nossos parceiros e agricultores. Acho que o papo foi show, poder conhecer um pouco mais do Sérgio, fora SM Tratores, apesar de que os dois andam com um casamento bem ajustado, né? Há muitos anos e com certeza irá perdurar bastante. Mas eu queria deixar novamente o convite aqui se inscrevam no nosso canal do YouTube, o YouTube da SM Tratores. Traremos diversas outras personalidades para participarem, para que a gente possa estar entregando cada vez mais conteúdo relevante a todos os envolvidos com a SM. Então não deixe de se inscrever no canal para receber, né, a gente receba os próximos convidados aqui. Sérgio, quero agradecer demais sua disponibilidade, sua participação. O papo foi excelente, foi show. Se você quiser ficar à vontade, mandar um abraço à sua família, seus herdeiros, né? Eu só tenho a agradecer a você. Quero agradecer também aos colaboradores da ESM, a toda a equipe que permitiu isso aqui ser possível, né? Tornar esse projeto possível. Então fica o meu abraço a todo mundo aqui da ESM Tratores. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, o meu agradecimento. Acho que é uma honra, um grande privilégio poder estar aqui, né? Estar startando mais esse projeto aqui. Acho que vai ser algo muito valioso para mim, que eu vou carregar para o resto da vida aí. E deixar aí um abraço, um beijo para todos, né? Para minha família. E estamos juntos, acompanha aí a SM, porque vem muitas novidades por aí e com certeza a gente vai conseguir mexer bastante aí com esse mercado. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Um grande abraço, até o próximo SMcast, o podcast exclusivo da SM Tratores. Valeu, um abraço.